Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Jesus em Família, ao link da Sociedade Espírita Paz e Amor no canal do YouTube e aqui no Facebook. Então, hoje nós vamos retomar as nossas atividades aqui, né? O Paulo já andou por aqui, mas nós estamos, então, começando um novo ano, né? Está no comecinho, então a gente está cheio de esperança, cheio de ideias novas, para que a gente possa, principalmente, renovar os nossos sentimentos. E é para isso que a gente está aqui no Jesus em Família, para que a gente possa, através do culto do Evangelho no lar, manter uma sintonia vibratória com os amigos espirituais, não é? Digamos assim, uma intimidade, né, com os amigos espirituais. Porque é como aqueles nossos amigos chegados, que a gente gosta muito de visitar. E aí a gente visita uma vez, visita duas, quando a gente vê, a gente já é de casa, não é? E assim são os amigos espirituais na nossa casa. Quando eles vêm pela primeira vez, né, eles olham o ambiente, coisa e tal, nos ajudam da maneira que podem, né? Daqui a pouco eles já começam a frequentar com maior assiduidade a nossa casa, porque uma vez que a gente determina um dia da semana e naquele dia e naquele horário a gente se predispõe a fazer a nossa prece, a nossa oração e manter a nossa conexão com o plano espiritual, os amigos espirituais estão ali religiosamente para nos ajudar. E assim os nossos laços com eles vão se estreitando de forma que eles conseguem nos ajudar com muito mais facilidade. Nós proporcionamos a eles a oportunidade de eles realmente meterem a mão na massa, vamos dizer assim, não é? De forma espiritual e nos dar aquele auxílio que a gente tanto precisa. E é por isso, então, que nós aqui do Jesus em Família somos incentivadores ferrenhos de que todo mundo faça o culto do Evangelho no lar, que todo mundo se disponha, né, num determinado dia e horário, a ter essa conexão com o nosso Mestre Jesus e a conexão com os amigos espirituais que trabalham na equipe do Mestre, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está aqui pela primeira vez e você que já é nosso parceiro, né? Nossa parceira aqui, que está sempre aqui com a gente no Jesus em Família. Então, vamos iniciar como nós sempre fazemos, com a nossa prece. Então, eu te convido neste momento para que você eleve o seu pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, de forma que você mentalize a imagem de Jesus, que você, em sua voz mental, chame pela presença do nosso Mestre, que você possa sentir realmente o ambiente se harmonizando, se asserenando pela presença dos amigos espirituais, que neste momento já estão chegando na casa de cada um de nós, de todos nós que estamos aqui conectados nesta grande união familiar. E assim, Mestre Jesus, nós te rogamos a tua misericórdia. Nós te pedimos para que nos envolva a todos e nos traga aquilo que nós necessitamos, que muito mais do que nós, tu sabes o que nós necessitamos, para que nós possamos seguir em frente com coragem, com força, vencendo os nossos obstáculos e principalmente aprendendo aquilo que nós precisamos aprender. E dessa forma, então, nós vamos dar por aberto o nosso trabalho da noite de hoje com o nosso querido compadre, Cláudio Bolacel. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Grace. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma alegria estar aqui participando. Boa noite, então, para ti, para o Paulo, que está aí ao teu lado, para os amigos que estão conectados no Jesus em Família, nesse Evangelho no lar. Um assunto bem legal hoje para nós, né, Cláudio? Sim. O que vai falar para nós? Bom, esse é um momento de grande aprendizagem, né? Quando nós estamos abordando aqui
cai muito bem para todos nós. E o que trazemos para a noite de hoje é uma reflexão sobre um tema do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Mais especificamente nos itens 12 e 13, nós temos motivos de resignação. E em motivos de resignação, Kardec vai nos orientar como interpretar as palavras bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. E segundo o codificador, Jesus, quando as pronuncia, aponta a compensação que hão de ter os que sofrem, né, no futuro. E também o valor da resignação que os sofredores encaram as suas faltas, né? E isso sendo também o prelúdio de uma cura. Então, nós já entendemos com essas palavras que Jesus vai nos proporcionar consolação pelos nossos sofrimentos no nosso futuro, mas este sofrer não pode existir sem resignação. E essa resignação tão fundamental, as palavras do Mestre nos dizem que elas serão motivo de agradecimento, porque serão importantíssimas para a nossa cura das nossas imperfeições. Então, nesse capítulo, especificamente, Bem-aventurados os aflitos, Kardec já aborda que as nossas dores, os nossos sofrimentos, eles têm uma causa justa, que Deus é justo, são faltas que merecemos agora pagar por elas, e em alguns capítulos anteriores, também nas causas das aflições, Kardec aborda que nós podemos estar agora sofrendo essas dores por dois motivos. Um pode ser uma programação que nós mesmos, enquanto espíritos desencarnados lá na erraticidade, que nós mesmos programamos para que agora passássemos por isso, né? O que chamamos de provas. E a outra causa das nossas aflições seriam as faltas passadas, ou em encarnações anteriores, ou até mesmo nessa, né? Então, aqui é o local de nós cumprirmos com o pagamento dessas dívidas, né? Todos sabemos que aqui o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. E Kardec vai, logo em seguida, nos proporcionar outra interpretação a essas palavras bem-aventurados os aflitos, quando ele diz: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que garantirá a tranquilidade futura, tranquilidade no porvir. Então, aqui nós temos um paradoxo, né, aos nossos olhos aqui de encarnados, que é estarmos felizes por termos um sofrimento, felizes por sofrerdes. Tá? É que sofrer é a forma justa que Deus nos proporcionou para que quitássemos as nossas dívidas, né? E o Kardec também, o codificador, ele nos explica que Deus é um credor muito, muito do camarada, porque ele não vai nos cobrar a integralidade da nossa dívida. E ele até exemplifica que nós seríamos que nem um devedor que possui uma dívida imensa e que o nosso credor iria nos dizer: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre.
Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Ou seja, né, é um credor muito generoso. Nós só precisamos pagar 1/100ª parte de tudo que nós já fizemos e estamos devendo, e estaremos dados como livres. Né? Então, Kardec vai, então, interpretar novamente, dizendo que bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, também tem o sentido de ser dito, serão ditosos, porque se quitam e porque depois de haverem quitado, estarão livres. Tá? Então, além de nós entendermos esse propósito das nossas faltas, dos nossos sofrimentos para quitá-las, nós precisamos também entender que para isso nós temos que ter resignação. E nas palavras de Kardec, quando ele diz suportadas pacientemente na terra as nossas dores, ele está nos dizendo isso, ou seja, com resignação. Resignação que tem por conceito o sentimento de aceitação das dificuldades, dos nossos sofrimentos, da nossa vida, que nós provavelmente não vamos conseguir modificar, mas que possamos ter uma aceitação consciente, com paciência, sem revolta, sem reclamação. É diferente do conformismo, onde o conformismo nós vamos ter uma acomodação, uma passividade, não faremos nenhum movimento para melhorar, para sairmos daquela condição. A resignação não. A resignação, a luta para a melhora, para procurar o alívio. Então, no momento que nós agirmos com uma revolta, com sensação de que estamos sendo injustiçados, Kardec nos diz que isso é a primeira das mais graves faltas que o ser humano na Terra pode ter, ou seja, uma insubordinação à vontade de Deus. Deus que nos deu essa condição de nos curarmos, de nos quitarmos, né? E nós ainda pagarmos pouquíssimo por isso, né? Como dissemos aqui, 1/100ª parte, ainda vamos nos sentir injustiçados por situações que nós mesmos criamos, né? Faltas que nós criamos e agora devemos pagá-lo. Então, aí nós já temos o propósito de ter resignação, ou seja, de não agravarmos a nossa condição. Né? Porque no momento em que nós nós é permitido quitarmos a dívida e com isso ficarmos livres, no momento em que nós nos revoltamos, é como se nós estivéssemos criando uma nova dívida que não vai ser paga agora, vai ser acumulada para a próxima, ou seja, nem conseguimos quitar essa, mas já acumulamos um novo financiamento para ser pago numa outra encarnação. E como é fácil, né, nos revoltarmos e frente às dificuldades, nós eventualmente temos situações muito brandas de incomodação perto de pessoas tão sofridas, né? Às vezes encontramos exemplos de pessoas que passam por situações que para nós seria inimagináveis suportar, né? Pessoas que têm privações não só materiais, mas privações de doenças, de familiares com dificuldades de poder conduzir a sua vida sozinho, que são altamente dependentes ou por deficiências físicas ou até mentais, famílias que por problemas genéticos ou hereditários, vários membros sofrem do mesmo problema, né? E são pessoas que
tocam a vida, vencem batalhas, constroem uma história, né? E situações outras, nós às vezes, como agora na pandemia, nos privamos dos nossos planos que tínhamos, às vezes planos de lazer, de viagem ou projetos de trabalho, de crescimento em estudo, em profissão, ou até mesmo na vida pessoal, e facilmente nos revoltamos, né? E quando nós usamos a doutrina espírita como uma ferramenta para isso, muitas vezes nós somos cobrados, ou até mesmo ficamos, não digo com críticas, mas sobre a doutrina espírita lidar essas situações com certo conformismo, né? Quando nos fala para aceitarmos as dificuldades, né? Às vezes aceitarmos as ofensas, mas não tem nada disso. O Espiritismo não prega o conformismo, né? O Espiritismo, ele exige de nós a resignação. E gostaria de trazer um texto de José Herculano Pires que toca nesse assunto. Herculano Pires, um grande escritor e defensor do Espiritismo, em torno da década de 60 e 70, ele publicava regularmente colunas falando de Espiritismo num periódico, num jornal em São Paulo. E ele era frequentemente alvo de críticos, né? E realizou uma crônica em resposta aos críticos que taxavam espíritas de pessoas conformadas, né? de viver o conformismo. Então, nessa crônica chamada Resignação Espírita, tirando algumas partes, Herculano diz: resignação espírita decorre não de uma sujeição místico-religiosa a forças incontroláveis, mas de uma compreensão do problema da vida. Quando o espírita se resigna, não está se submetendo pelo medo, mas apenas aceitando uma realidade a qual terá de sujeitar exatamente para superá-la, para vencê-la. Não é, pois, o conformismo que se manifesta nessa resignação, mas a inteligente compreensão de que a vida é um processo em desenvolvimento, dentro do qual o humano tem que se equilibrar. Mas a diferença entre resignação ou aceitação de um lado e conformismo de outro é que a primeira atitude é ativa e consciente, enquanto a segunda é passiva e inconsciente. Então, nós vamos encontrar no item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo essa explicação de Allan Kardec da maneira como nós enxergamos a vida, a maneira de como nós decidimos enxergar a vida, e isso vai determinar o quanto nós vamos suavizar ou piorar ou amargar as nossas dores. Então, Kardec nos esclarece que quando nós encaramos a nossa vida com um prisma espiritual, nós estamos seguros, sabedouros de que esse período aqui na Terra, ele é uma pequena parcela, né? É uma ínfima parte de toda uma eternidade. Então, os nossos sofrimentos, eles se tornam menores, de curta duração, né? Nós damos menos importância a esse sofrer. Enquanto, se nós enxergarmos a vida corpórea como uma vida única, isso vai ser um fardo para nós, porque nós vamos ficar revoltados, angustiados, com a sensação de que a nossa vida vai ser só um sofrimento. Então, a certeza da vida futura
isso nos acalma, né? Isso nos ameniza, isso nos traz uma segurança de que não é necessário apressarmos a solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades, termos que ter a felicidade a qualquer preço em curto espaço de tempo, e aí correndo o risco de cairmos em situações de prejuízo a outros para conseguirmos o que queremos, de termos inveja, de desejarmos algo que o outro possui e nós não possuímos, né? E, e essa certeza que nos acalma, isso é algo que a resignação nos traz, é o benefício da resignação, né? Coisa boa nós sabermos assim, que nós viemos com alguma deficiência, seja de que tipo, nós temos limites, mas que nós estamos aqui vivendo, curando os nossos problemas, agradecidos por estarmos aqui, valorizando cada passo adiante que nós damos, né? Então, a doutrina, que é essa consoladora que veio nos revelar a causa dos nossos sofrimentos e principalmente a maneira que devemos sofrer, nos dá muita calma, muita segurança, tá? E eu gostaria de ler aqui o hino a Bezerra, que o grupo AME desenvolveu, em que fala de palavras que Bezerra costumava dizer. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral. É o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas. Então Bezerra dizia que o sofrer é um bem divinal, quando bem nós sabemos sofrer. Então, eu fico muito agradecido de ter abordado esse assunto, porque algo que nós conseguimos nos consolar, minimizar os nossos problemas, né? E como disse Kardec, no momento em que nós estamos fazendo o sofrimento com resignação, nós não estamos agregando faltas para o futuro, né? Quando nós não estamos com revolta. E quando nós chegarmos de volta ao plano espiritual, que nós cheguemos lá com a nossa lista, aquela de tarefas que nós trouxemos para a vida na Terra, que nós já cheguemos com ela, se não tudo resolvido, que é difícil, mas só diminuída, não com acréscimos, com alguma extensão, para continuar cumprindo, tá? Então, eu agradeço, Grace, essa oportunidade de falar desse assunto, porque, sem dúvida, é tão importante, mais importante para os nossos ouvidos aqui escutar isso, né? E nós ficamos muito agradecidos de poder estudar e debater isso, e agradeço a ti, a essa equipe toda do Evangelho no Lar, né, do plano espiritual que conduz todo esse serviço, essa oportunidade. Sem dúvida, Cláudio. Aquele que ilumina é o primeiro a ser iluminado, né? Então, na verdade, quando eu também estava agradecendo para o André e para o Lucindo pela oportunidade que a gente tem de conversar, né, a respeito do Evangelho, porque é lógico que a gente, para poder falar, a gente acaba estudando mais. Então, nós somos os primeiros a sermos beneficiados pelas nossas próprias palavras, né, Cláudio? Sim. Então, querido, muito obrigada. E nós, então, vamos retomar o nosso assunto para finalizando a nosso trabalho.
lembrando que o evangelho no lar, então, além de ter um dia e um horário marcados, a gente deve reservar um recipiente de água, né? Pode ser uma garrafa de água, pode ser uma jarra de água, e nessa água, então, os espíritos benfeitores irão, neste momento, depositar substâncias energéticas que vão nos beneficiar da nossa saúde. E essa água a gente vai passar a consumir durante a semana, não é? Enquanto nós estamos aqui prestando atenção no que o Cláudio estava falando, os espíritos amigos estavam trabalhando na nossa energia da nossa casa, na energia do nosso corpo, e assim, enquanto nós estávamos aqui prestando atenção hoje no Cláudio, e em outros dias são outras pessoas que vêm nos conduzir a palestra, a exposição, esses amigos espirituais encontram a oportunidade exata para nos ajudar, porque nós estamos prestando atenção aqui no ensinamento, e aí nós abrimos o nosso campo magnético para que os espíritos possam colaborar conosco. Então, fazer o culto do Evangelho no lar é marcar hora para tomar um remedinho espiritual, esse remedinho que nos vem do plano astral. Então, dessa forma a gente primeiro faz uma prece, aí depois a gente abre o Evangelho, não é? E aí depois comenta aquilo que nós entendemos daquilo que foi lido no Evangelho. Nesse caso, hoje, aqui o Cláudio nos trouxe esse conhecimento para que a gente, enfim, pensasse, ouvisse, refletisse, e se porventura não entendesse alguma coisa, é uma oportunidade de nos incentivar a estudar um pouquinho mais, ir lá buscar no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na obra básica, os conhecimentos que estão ali presentes, as respostas que nós queremos encontrar, elas estão contidas nas obras básicas. Ali a gente encontra a resposta para tudo. E aí, no final do culto do lar, a gente faz o quê? Faz o que nós vamos fazer agora, a nossa prece. E neste momento, a gente pode sim abrir o nosso coração para o nosso Mestre Jesus, que é o nosso grande amigo, e falar com ele como se fala com um amigo. Pedir, agradecer pela ajuda e, enfim, louvar ao nosso Pai, que nos dá essa oportunidade tão grandiosa dessa encarnação. Então, vamos encerrar fazendo a nossa oração. E, primeiramente, então, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui com os amigos espirituais, recebendo esta presença maravilhosa que nos envolve a todos. Cada um em seus lares, recebendo aquilo que necessita, de acordo com o seu merecimento. Pedimos por todos aqueles que sofrem dos males físicos, dos males espirituais, pedimos pelos doentes, pedimos pelos nossos familiares, por todos aqueles que nos preocupam, de uma forma ou de outra. Pedimos também o perdão por as nossas faltas, e pedimos sim que nós possamos ter a resignação, nós possamos ter a paciência de encarar os fatos que irão passar, irão se resolver, sim, isso é uma certeza. E dessa forma também, agradecemos ao Pai por tudo de bom que recebemos e por essa oportunidade de estudo, de trabalho no bem e de receber os amigos espirituais em nossa casa. E assim, em nome de Deus e em nome de Jesus, nós encerramos, então, a atividade da noite de hoje. Lembrando que agora no verão, a gente está fazendo o culto do Evangelho do Lar, aqui no Jesus em Família, todas as quartas-feiras, às 21 horas, tá bom? Então, até o final de fevereiro, nós vamos manter essa programação. E nós também temos, às terças-feiras, o trabalho de apoio espiritual, que daí é um trabalhinho da nossa casa de paz e amor, onde é feito o trabalho de desobsessão, e ele é feito nas terças-feiras. Então, você também pode acompanhar aqui nas terças, às 20h30, ou nas quartas, às 21 horas, durante o verão. Sábado também, o Paulo está aqui,
Sábado também, sábado às 15 horas também nós temos o Paz e Amor Virtual, que é uma palestra onde você pode acompanhar. Então, agora no verão são 3 horários. Terça-feira às 20h30, quarta-feira às 21 horas e sábados às 15. Esteja conosco. Um beijo, então. Muito obrigada por você estar conosco e nos vemos em breve. Tchau.